Olá, seja bem-vindo ao canal Tatiane Faria, um canal que foi totalmente construído, pensado, está sendo executado para poder tirar suas principais dúvidas a respeito do mundo dos hormônios, esteroides anabolizantes e outros recursos ergogênicos hormonais também. Então, se você não é inscrito neste canal, você só vai receber as notificações a partir do momento que você se inscreve. Então, inscrevendo-se no canal, você recebe todas as novidades. Além disso, não esqueça de curtir, já curte aqui porque eu sei que você vai gostar desse vídeo. Curta, compartilhe, porque assim o YouTube consegue entregar este conteúdo para mais pessoas. E aí a gente vai continuar trazendo conteúdo de qualidade, gratuito para você. Igual a este vídeo que nós vamos falar hoje. Este vídeo de hoje tem a intenção de desmistificar o seu entendimento a respeito do uso de protetores hepáticos e o uso da testosterona. Será que protetores hepáticos realmente funcionam? Se funcionam, quais são os meus preferidos? Bom, vamos entender o que a testosterona faz no seu fígado. Na verdade, o fígado, ele é um órgão extremamente importante para o nosso corpo, porque ele é responsável por nos detoxificar. O que isso significa? Toda vez que você come um alimento ou você usa algum tipo de medicamento, os nossos hepatócitos, que são as células que compõem o fígado, uma das células que compõem o fígado, eles são células, esses hepatócitos são células que recebem essas substâncias, seja nutriente, seja um medicamento, seja o álcool, seja uma droga de abuso, seja um poluente. Ele vai passar, então, este tipo de fármaco, que é a testosterona, né? Passa sobre o seu fígado, passa no seu fígado e dentro do fígado destes hepatócitos nós temos muitas enzimas, muitas proteínas, enzimas são proteínas que fazem então a metabolização dessas substâncias, que fazem a detoxificação dessas substâncias. E na verdade, quando uma substância passa sobre o seu fígado e a gente diz que essa substância então ela é hepatotóxica, significa que o quê? Que as enzimas hepáticas não conseguiram dar conta de detoxificar essa substância. Essas enzimas hepáticas não conseguiram inativar essas substâncias ativas e, consequentemente, essas substâncias podem se tornar prejudiciais para o nosso corpo. Então, as enzimas hepáticas, elas são extremamente importantes para que você possa ter a detoxificação das substâncias que você ingere, que você administra, inclusive dos fármacos. A testosterona é um tipo de molécula e os esteroides anabolizantes que, quando são administrados pela via oral, essas moléculas fazem um aumento do estresse oxidativo dessas enzimas, ou seja, passam pelo fígado, essas substâncias não conseguem os seus metabólitos serem neutralizadores desse estresse oxidativo e, consequentemente, este aumento de radicais livres, que são elétrons, que ficam ali desemparelhados no seu fígado, começam a atrapalhar as defesas antioxidantes. Então, um dos grandes prejuízos da testosterona administrada pela via oral é que, e não só a testosterona, tá? Por exemplo, o paracetamol, o álcool também, né? Nós geramos tanto estresse oxidativo neste fígado que ele não vai conseguir dar conta de jogar fora essas substâncias, de inativar essas substâncias, e essas substâncias continuam tendo ação no organismo e continuam também prejudicando o fígado na sua segunda passagem, na sua terceira passagem. Você já deve ter ouvido falar do metabolismo de primeira passagem. É justamente esse metabolismo que as drogas sofrem quando passam primeiramente pelo fígado. E aí então, se essas reservas antioxidantes não tiverem bem estruturadas, você começa a ter o que nós chamamos de hepatotoxicidade. Então grava aí, hepatotoxicidade nada mais é do que o estresse oxidativo, do que a ação antioxidante do seu fígado não ser suficiente. E isso vai gerar uma alteração do parênquima hepático, as células hepáticas vão começar a se tornar prejudicadas, você começa a ter uma estruturação dessas células de forma errônea e aí então você começa a não processar nada daquilo que você recebe como alimento ou muito pouco daquilo que você recebe como alimento e etc. Então é importante que a antioxidação seja feita e por isso que você deve ter ouvido falar que algumas pessoas e alguns médicos, inclusive, fazem a utilização de protetores hepáticos. Protetores hepáticos
são substâncias que surgiram na literatura médica com a intenção de poder proteger, né, de poder tratar pessoas que tinham por algum motivo uma intoxicação ou que tiveram uso crônico de alguma substância e que precisariam então ter esse fígado recuperado. E isso é muito comum nos casos de hepatite, nos casos de alguns tumores, de algumas doenças hepáticas. No caso do uso do esteroide, nós já estamos provocando esse uso, né? Na verdade, a gente está provocando essa oxidação. A gente está fazendo um uso já sabendo que isso vai poder prejudicar seu fígado. Então, um protetor hepático até pode se tornar um pouco irônico de a gente poder colocar ele dentro do protocolo. Mas eu entendo quando muitos médicos prescrevem essas substâncias e quando você, de uma forma automedicada, decide por utilizar. Mas nem sempre você vai conseguir proteger o seu fígado da oxidação, porque estes protetores hepáticos, eles nada mais são do que substâncias que vão aumentar a antioxidação, ou seja, vão fazer com que, principalmente, uma enzima chamada glutationa, nós tenhamos os níveis dessa glutationa recuperados ou aumentados no nosso organismo. Uma das situações que levam a glutationa, as reservas de glutationa a serem diminuídas, é durante o uso de um esteroide, mas é durante o uso de qualquer substância agressora para o fígado, como por exemplo o álcool. Então, todas as substâncias que são colocadas no seu corpo e que começam e que podem, na verdade, aumentar a antioxidação, diminuir o estresse oxidativo, são considerados então protetores hepáticos. Então, quando você pensar em usar um protetor hepático, o primeiro uso de proteção hepática que você precisa fazer são de alimentos antioxidantes. Então você precisa de alimentos que são ricos em vitamina D, em vitamina E, em vitamina C, que são alimentos que vão fazer com que essas reservas de glutationa, que são as principais enzimas que povoam o seu fígado e responsáveis pela inativação desses esteroides anabolizantes, nós precisamos que a sua alimentação seja limpa. Então, quem faz uso de esteroide anabolizante precisa de alimentação antioxidante, mas, antes de tudo, precisa de uma alimentação limpa, com boas proteínas, com boas gorduras e também com bons carboidratos, porque senão você só acelera esse dano hepático. E além de tudo isso, você também pode fazer o uso de alguns antioxidantes. Eu gosto muito da N-acetilcisteína. A N-acetilcisteína é um aminoácido que está estabilizado na sua forma mais ativa e, consequentemente, ele consegue aumentar os níveis de glutationa. Além de tudo isso, a N-acetilcisteína, que ela é vendida na forma de xarope, que no Covid a gente usou bastante, né? E ela pode ser diluída em água também e ser administrada. Essa N-acetilcisteína, ela também é muito interessante porque ela vai fazer com que suas reservas de glutamato diminua e, diminuindo o glutamato, você também tem os quadros de ansiedade podendo possivelmente serem reduzidos. Então existem alguns protocolos que até utilizam a N-acetilcisteína como ansiolítico. Então olha que interessante, né? Essa cisteína sendo utilizada, aí nós temos várias doses para ela, né? 300, 400, 600 miligramas. A gente tem que ver o caso específico relacionado a você para a gente saber qual é a melhor dosagem que você pode estar utilizando. Então essa medicação não tem uma contraindicação. Você pode estar utilizando, mas não é todo mundo que vai se beneficiar dessa antioxidação, ok? Uma outra substância que eu gosto muito de utilizar em protocolos é a metionina, que vem dentro do SAMe. Esse SAMe, ele é um composto que vem com mais de uma substância, que é manipulado e que nem sempre é muito barato, é uma formulação cara, mas que pode também estar te ajudando nessas reservas antioxidantes. Além de tudo isso, além da N-acetilcisteína, do SAMe, você também pode estar utilizando ômega, sim, ômega 3, e a gente está falando aí de uma dose em torno de 1 a 2 gramas diariamente. Vitamina D, também em torno de 2.000 unidades por dia, juntamente com vitamina E, em torno de 400 unidades, se tornariam então, digamos, o meu combo preferido de substâncias antioxidantes e, obviamente, protetoras hepáticas. Então a gente está falando da N-acetilcisteína, do SAMe, a gente está falando da vitamina D e também do ômega 3, na dose de 1 a 2 gramas por dia. Mas nada disso será tão importante quanto você manter a sua alimentação com alimentos antioxidantes,
com alimentos anti-inflamatórios. Então, fazer uso de gorduras boas, fazer uso de vegetais, fazer uso de frutas, fazer uso de carboidratos de baixo índice glicêmico, para você também não fazer exaurir esse fígado, né, com a sua esteatose hepática pelo acúmulo de carboidratos, pelo acúmulo de gorduras no seu fígado. Então, a alimentação é muito importante. Além de você estar sempre hidratado, você ter uma noite de sono adequada, isso é muito importante para o seu fígado, além de também você evitar fazer o uso de álcool, porque o álcool também diminui as suas reservas antioxidantes. Então, pessoal, você fazer uso, por exemplo, de fitoterápicos e de qualquer outras substâncias milagrosas, né, para a hepatotoxicidade, eu não te aconselho não. É interessante que tudo que for antioxidante, você pode até pensar em usar. Mas lembre, algo que é antioxidante pode se tornar pró-oxidativo, pró-oxidante. Por isso que é importante que você faça a utilização destes suplementos, desses nutracêuticos e destes medicamentos monitorados sempre por um nutricionista ou, no caso dos medicamentos, por um profissional médico ou farmacêutico. Então, se você gostou desse vídeo, se você entendeu quais são os melhores protetores hepáticos, clique aqui no joinha, compartilhe essa informação e não se esqueça de estar inscrito no canal. Até o próximo vídeo.